Muito bem, nós prosseguimos nossa série de mensagens e agora José, esse momento onde toda a família está reunida ali no Egito de novo, e o vovô Jacó, na sua idade avançada, já com seus 147 anos de vida, ele começa a proferir as bênçãos aos seus filhos. E hoje nós vamos ver os últimos deles, que são os filhos de Raquel, e nós vamos também ler sobre a morte de Jacó. Vale sempre a pena lembrar que nós estamos nessa terceira fase da vida de José, que é simbolizada por esta imagem que era o próprio faraó, onde na linha de poder, na linha de comando do Egito, José era o segundo. Acima dele somente o faraó, mas até na casa do faraó, no palácio do faraó, quem coordenava todas as questões era o próprio José. E nesse capítulo 49, onde nós estamos, vamos terminar hoje, nós vemos Jacó abençoando cada um deles, mas o versículo 1 ele nos dá uma ideia bem interessante do que seriam essas bênçãos proferidas. Diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Ele fala, relata coisas do futuro de cada uma das tribos de Israel, dos filhos de Jacó e também os dois filhos que nós vimos que ele adotou como dele, os dois filhos do próprio José. E essas palavras dele foram uma revelação do que se tornariam a conduta e o caráter de muitos daquela própria tribo, daquele clã, daquele pedaço de Israel, como se portariam as pessoas ali. E algo que sempre me chama a atenção, a gente vem aprendendo com José, é que nós sempre colhemos aquilo que nós semeamos. E nesse final da vida e nesse momento de bênção, alguns filhos colheram coisas não muito agradáveis que vieram semeando por toda a sua vida, mas outros, como a gente vai ver hoje, colheram e tiveram algo extremamente frutífero, próspero, uma colheita grande, uma colheita farta, porque semearam com abundância e semearam para o bem. Também é interessante que mais de 400 anos depois, quando eles retornam, eles saem do Egito, ficam um tempo no deserto, as tribos todas conseguem se alocar na terra prometida a Abraão, prometida a Isaac e a Jacó, esse homem que nós vamos ver hoje, mais uma vez, que fala cada lugar ali das tribos no futuro. Então, peço que você abra a sua Bíblia nos versos finais do capítulo 49, Gênesis 49, nós vamos ver do 22 até o último versículo, que é o 33, Gênesis 49, do versículo 22 até o versículo de número 33. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que
o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está, foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Vamos orar. Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, rogamos pelo ministério do Espírito Santo, de que revela, que ilumina a tua palavra aos nossos corações. Pedimos que a iluminação do Espírito Santo, Senhor Deus, esteja presente em cada um aqui, para termos a correta interpretação e também a aplicação desse texto em nossas vidas, a partir de hoje. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Interessante que com algumas pessoas que eu falei, hoje a gente vai falar sobre morte, né? Hoje a gente vai falar sobre o vovô Jacó. E essas plantas aqui estão me fazendo relembrar bastante do cheirinho bem típico, né? As plantas que o pessoal da decoração colocou e fazem nos lembrar. Interessante esse nosso costume de enfeitar, antes era o motivo real, não sei se você sabia, era para tirar o mau cheiro, né? O cheiro das flores, mudar ali o cheiro daquele momento, mas a gente continua com essa tradição completamente humana, completamente inventada, mas uma tradição de última honra, né? De pessoas tão queridas recebendo aquelas flores ali no seu sepultamento. Interessante que nós sabemos há muito tempo que Jacó, ele não hesitava de maneira nenhuma para dizer que Raquel era a sua esposa predileta, que Raquel tinha o coração dele, e com isso os seus filhos também tinham esse prediletismo do seu pai, eram os favoritos, os que ganhavam ganhavam a melhor parte. Você sabe como que é, se você tem mais de um irmão, você sabe como tem que dividir, como que é aquela briga, né? Um divide e o outro escolhe, senão vai dar uma briga só. Mas sempre para José, faz uma túnica aí, a mais bonita que tiver, que ele vou dar para ele. E depois, muito tempo, quando José já foi levado ao Egito, o pequeno Benjamim também foi sendo privilegiado pelo seu pai, numa clara alusão pela preferência de Jacó à sua esposa Raquel. Mas a gente vê que essa não é uma boa escolha dentro de uma família. Nós vemos que tem um bocado de problemas por causa disso. Surgiram diversos problemas, mas apesar de tudo isso, Deus prevalece
apesar das más decisões de Jacó, de preferir filhos, Deus faz e cumpre os seus propósitos. E se você comparar, fica bem desproporcional a quantidade de versos e versículos que Jacó dedicou a José, mais do que qualquer um dos outros filhos. E a Benjamim ele dedica só um trechinho, um pedacinho. Então nós vamos ver exatamente isso, os dois filhos de Raquel e a morte de Jacó. Começando do versículo 22 por José. Em José nós vemos do versículo 22 até o versículo de número 26. Só para vocês terem ideia da diferença dessa real preferência, predileção de Jacó, em poucos versículos ele usa a palavra bênção 6 vezes. Mais uma vez, uma palavra que parte dessa raiz, que é abençoa. Nesse discurso, nesse breve discurso de Jacó, ele realmente roga a Deus para que José e os seus filhos sejam de fato abençoados, que eles continuem a bênção passada de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, e de Jacó passada agora a José. É uma extensão dos patriarcas que nós vemos claramente. Se você cresceu na igreja, você sabe que na escola dominical ou no culto infantil, uma das primeiras lições que nós aprendemos são sobre os 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Só que desde a escolha de Isaac, não Ismael, não é o filho mais velho que ganha a bênção da continuidade da aliança feita com Abraão, porque Ismael era mais velho que Isaac, e Esaú era mais velho do que Jacó. E aqui então chega a vez de terem diversos filhos mais velhos do que José. Mas por toda a história que nós já conversamos, já aprendemos juntos, nós vemos que é José o escolhido para representar e continuar a bênção da aliança que Deus havia feito com Abraão. Quando nós vamos para o mapa e vamos ver os filhos de José, lembram? Quem são? Manassés e Efraim. Eu acho que até vocês aí estão conseguindo ver onde fica o território deles. São um dos maiores territórios. Olha Manassés, olha Efraim. Pega toda essa parte central. O território de Manassés é muito maior do que diversas tribos somadas, combinadas. Eles são de fato muito abençoados por causa de José. E a partir do versículo 22, onde nós vemos aí Jacó falando que José seria frutífero, lembrando que foi a origem do nome de Efraim. Deus me fez multiplicar, me fez frutífero. E não é à toa que heróis como Débora, Josué, Samuel vieram da tribo de Efraim. Gideão, Jefté eram da tribo de Manassés. Tribos importantes que geraram pessoas importantes da história de Israel. Ou seja, não tinha como conter, não tinha como confinar os filhos de José, porque eles expandiam seus territórios, eles conquistavam, como nós vemos em Josué capítulo 17. Eles alargaram as suas fronteiras por meio de conquistas. Outra figura que Jacó usa aqui para falar de José é a questão dos arqueiros, no verso 23. E quando a palavra traz a
palavra arqueiro ou flechas, isso quer dizer de uma maneira específica para José todo o sofrimento que ele teve que passar, tudo que os irmãos fizeram para ele passar, ser colocado num poço, ser vendido por uma mixaria, ser dado como morto, forjar a morte, e tudo que posteriormente ele sofreu no Egito, acusado injustamente de algo que ele não fez contra a esposa de Potifar, tantos anos na prisão, revelou sonhos, e a pessoa foi lembrar só um tempão depois: é verdade, aquele menino lá na prisão revelou o sonho, tem que lembrar dele. Essa figura de lançar flechas em diversos lugares da palavra de Deus, em Salmos, em Provérbios, em Jeremias capítulo 9, nos traz a ideia de contar mentira, proferir palavras cheias de ódio, coisas que querem nos afetar mortalmente. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando, quando criam uma situação completamente irreal, mentirosa contra você, como isso te fere. Parece de fato uma flecha entrando no nosso coração. E essa é a ideia que nós temos ao redor da Bíblia. Antigamente os irmãos não conseguiam nem falar com José depois daqueles sonhos, lembram? Eles nem conseguiam mais falar de modo civilizado, gentil, amoroso, fraternal ali com o próprio José. Mas a gente vê que nem por causa disso José parou, ficou se lamentando. Aquele jovem inocente, ele entende a situação e não reage como muitas vezes nós reagimos. Deus fortalece José, e por causa da sua integridade, por causa das suas decisões sábias, do seu caráter, da sua ética, a gente sabe que foi isso que tira ele da prisão. E ali começa a chegar nesse posto onde ele, mais uma vez, ele decifra ali os sonhos do faraó, e o faraó, e já chega com um plano para faraó, e faraó o coloca nessa posição que ele continua até o fim da sua vida. Jacó continua, e depois de falar aí dos arqueiros no 23, e sobre o braço forte do arco do próprio José nessa luta, nessa integridade, Jacó agora vai usar 3 nomes específicos do nosso Deus, a partir da segunda parte do versículo 24. Jacó usa o poderoso de Jacó, pastor e rocha de Israel. Lembrando que Jacó e Israel são a mesma pessoa. Mas por que exatamente esses 3? Porque o Deus poderoso, o poderoso Deus de Jacó, foi suprindo todas as necessidades que teve em sua vida, foi livrando Jacó do perigo, e é esse tipo de bênção desse Deus protetor que ele pede ao seu filho. Mas ele continua, ele fala sobre ser o pastor, e como nós sabemos, toda a família de Jacó era de pastores, o ramo deles era criação de ovelhas. Tanto que quando eles chegam ao Egito, eles falam: olha, nós somos criadores de ovelhas. Os egípcios não gostam ou não se importam muito com esse tipo de profissão, a ponto de
as próprias ovelhas ou o gado do faraó ficar sob o comando dos filhos de Jacó. Gênesis 48, Jacó já tinha falado que o Deus tem sido o meu pastor em toda a minha vida. Ele vê claramente a figura de um pastor cuidando dele. Ele sabe exatamente as implicações do que é ser um pastor na vida de alguém. Como ele era, como seus filhos eram, como todos os seus empregados eram pastores de ovelhas. Então esse conceito que nós encontramos no Antigo Testamento com muita frequência de Deus como pastor que alimenta, que cuida das ovelhas, ele vai chegar ao auge dessa figura, vai culminar no bom pastor. No pastor, segundo João capítulo 10, aquele pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, a Jesus Cristo. A figura de Deus feita desde Gênesis vai culminar em Jesus Cristo, falando que ele sim é o bom pastor. E depois a figura continua, onde o apóstolo Pedro vai falar que todos nós e os líderes, eles são ovelhas do supremo pastor, que é Jesus Cristo, o dono da igreja. Ou seja, queridos, a figura que eu represento tem que ser cuidada muito, porque foi muitas vezes falada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, o supremo pastor. Mas eu também sou ovelha. Todos os pastores humanos também são ovelhas do supremo pastor, que é Jesus Cristo. A terceira figura é sobre rocha. Em algumas versões aparece a palavra pedra. E também é uma figura muito usada sobre o Deus de Israel. E a gente sabe que rocha, pedra angular, também aponta para Jesus Cristo. A imagem sobre o conceito por trás dessa figura é força, estabilidade. Estou com os meus pés na rocha, segurança. Esse é o nosso Deus. Tudo isso Jacó pede a Deus que dê ao seu filho José e aos seus descendentes. Jacó sabia, tinha vivido, tinha aproveitado, usufruído disso na sua peregrinação sobre a terra, e ele podia confiar plenamente que esse tipo de bênção passaria para o seu filho José e os seus descendentes. E continua, depois de usar dessas figuras, ele vem falar sobre o que o Deus Todo-Poderoso faz. Dos altos céus, das profundezas, ele dá fertilidade e fartura. Ele roga que Deus dê bênção sobre o solo que eles cultivassem, ao enviar chuvas dos altos céus e dos mananciais, não num país igual ao nosso, queridos, que temos uma temporada de chuva, que temos os nossos rios não secam, mas estamos falando de um país e de uma geografia que é no meio do deserto. Então a importância da chuva, a importância de ter mananciais, de ter água, de ter poços, ela dobra, ela triplica e por aí vai. É esse tipo de bênção que Jacó está pedindo ao seu filho. Mas ele também pede sobre fertilidade, para que a tribo ou as tribos, tanto de Manassés quanto de Efraim, crescessem para a glória de Deus. Fica a dica aí. Quantos filhos vocês estão planejando ter? Vamos crescer a nossa tribo para a glória de Deus? Era algo que somente Deus pode fazer. E a gente continua crendo assim,
que Deus é o dono da vida, é Ele que abre as possibilidades, e continuamos confiando completamente em Deus. Efraim e Manassés foram tribos muito importantes em Israel, ao ponto de algumas vezes o reino do norte ser chamado de Efraim. E aí a gente vê que Deus foi abençoando Abraão, e ele compartilha as suas bênçãos com Isaac, que por sua vez passa as bênçãos recebidas a Jacó, e o árduo trabalho de Jacó gera mais riqueza, e ele as passa quase todas a José. Então nós vemos que de geração em geração, toda essa riqueza cresce pelas bênçãos de Deus, enchendo terras, montanhas e toda aquela região que eles iriam conquistar no futuro. Isso tem cortado o coração de muitos pais, que às vezes dedicam uma vida a conquistar não muita coisa, e ao ver alguns filhos que são tidos como pródigos e esbanjam, gastam, e o pessoal chega até a inquirir isso na academia de grandes empresas que foram construídas pelos avós e pelos pais, e quando são passadas aos filhos, acabam, terminam, elas entram em dívidas, elas começam a não funcionar, e eles não entendem. Mas como é importante passarmos o bastão para a próxima geração, e eles correrem na mesma velocidade que estamos correndo, ou até mais. De fato, passar todo o conhecimento à frente, verificar que eles têm completa, total capacidade de fazer muito melhor que às vezes nós estamos fazendo agora. E é isso que acontece. O segundo filho de hoje é Benjamim. A gente até esperava que Jacó falasse um pouquinho mais para Benjamim, não é verdade? Era o filho da sua esposa predileta, irmão de José, mas ele fala tão pouquinho, e fala de uma maneira tão enigmática, que a gente tem que entender e procurar. Mas o que de fato quer dizer lobo predador? Por que Benjamim vai ser lobo predador? O que será que tem a ver? Nós sabemos sim que o exército de Benjamim era extremamente valente. Em Juízes capítulo 5, eles derrotaram Cícera. E quando nós vamos ler, queridos, se você tem um tempo, leia a história de Juízes 19, 20 e também respinga no capítulo 21, são os 3 últimos capítulos de Juízes, sobre a bravura da tribo de Benjamim de enfrentar as outras 11 tribos, 11 contra 1, e eles ganharam algumas batalhas. Impressionante essa história de Juízes 19 e 20. Mas o tal do lobo predador, além dessa história, a gente vai vendo, e aí a gente tem que se utilizar da história bíblica. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, Saul, era benjamita, mesmo Deus falando que a tribo dos reis seria Judá. Mas o povo escolhe, porque ele era talvez forte, bonito, do ombro para cima ele saía, ele se destacava das outras, e Saul era benjamita. E o que ele tenta fazer? Como talvez um lobo predador, mais uma vez Saul vai com todas as forças do reinado para matar Davi. Se não bastasse, talvez você não lembre dessa história, quando Saul massacra completamente, sem piedade nenhuma, todos os sacerdotes de uma cidade chamada Nob. 1 Samuel capítulo 22, você pode encontrar essa história.
lobo predador. Talvez outros benjamitas que você conheça, Abner, Seba, Simei, outros tantos aí, mas o último vai chamar a sua atenção, e ele já está no Novo Testamento. Saulo de Tarso era benjamita, e ele, como um animal feroz, como um lobo predador, ele persegue a igreja. Ele quer ter sangue em suas mãos. Quando o primeiro mártir cristão, Estevão, ele é apedrejado, o pessoal pega a roupa de Estevão e coloca no pé de Paulo, falando: olha, fizemos. Talvez ele tenha incentivado, nós não sabemos, mas ele tem um desejo quase como um animal selvagem de perseguir, de sair ao encalço, de prender esse pessoal que está falando que Jesus é o Cristo, é o Messias, até o ponto dele, a caminho de Damasco, para prender, para matar os cristãos. Deus fala com ele, Jesus entra na jogada, fala: Saulo, por que você está me perseguindo? E a história, vocês sabem para onde vai. Mas é um benjamita. Algo que chama a atenção também é que muito tempo depois Moisés vai falar sobre a tribo de Benjamim, e ele, em Deuteronômio 33, ele vai falar outras características bem diferentes dessa que Jacó apontou. E ele fala, ele chama Benjamim de o amado do Senhor, que vivia em constante proteção, e fala que Benjamim vai ser carregado nas costas ou perto do coração. Que figura completamente diferente de um lobo predador, na verdade. Mas essas são as palavras de Moisés sobre a tribo de Benjamim. E também nós sabemos que a tribo de Benjamim foi a única que permaneceu fiel à linhagem de Davi, e junto com a tribo de Judá, eles formaram o reino do sul. Olha Benjamim aqui, ó. Em Judá, Simeão vai ser incorporado por Judá. Então, Judá e Benjamim formam o reino do sul, também conhecido como o reino de Judá, onde quase toda a história preservada que nós temos é a dos israelitas judeus. E bem na divisão entre Benjamim e Judá fica uma cidade que até hoje ela é dividida. Até hoje é o lugar mais sagrado do mundo para as três maiores religiões: Jerusalém. Ali, entre Benjamim e Judá, região super importante. Queridos, por fim, dos versículos 28 ao 33, nós temos a morte de Jacó. Jacó foi fazendo as declarações aos seus filhos, e talvez aquilo ficou ecoando na cabeça dos filhos por muitos e muitos anos. Foram repetidas, e com o passar vieram novos filhos, novas pessoas à família, e esses significados desses pronunciamentos ficaram muito latentes. Então essas garantias, eles foram guardadas como da parte de Deus, como uma promessa, uma profecia para cada uma daquelas tribos. Mas as últimas palavras não foram direcionadas a nenhum dos filhos, foram direcionadas ao próprio Jacó, ao próprio vovô Jacó. E ele desejava ter a garantia dos seus filhos que ele não seria enterrado, não seria mumificado no Egito, de maneira nenhuma. Eu quero ser levado para a caverna de Macpela. É lá está toda a minha família, lá está o meu avô.
e minha avó, lá está meu pai e minha mãe, lá está Lia, eu quero que vocês me levem para lá. Abraão havia comprado há muitos anos atrás esse local, e era a sepultura deles. Uns sermões atrás eu mostrei o que é hoje. Hoje é uma igreja, é um lugar extremamente disputado, porque fica dentro do território da Cisjordânia hoje. É um local muito interessante. Eles chamam até de Castelo de Macpela, porque foi construído em cima, mas é um lugar de muita disputa. A gente viu também que Jacó já tinha organizado todo o seu sepultamento, o que ele queria, o que ele não queria, e por fim ele queria engrandecer a Deus no seu último momento. E como isso fica para nós a questão de como organizar o nosso culto de gratidão, culto de ação de graças, para ser um testemunho final. Vai que aquela pessoa que você orou a vida inteira se converte no teu culto fúnebre. Imagina a felicidade que vai ser no céu. Toda uma vida planejada para a glória de Deus. Mas parece que Jacó tinha um grande medo que os seus filhos não fizessem o que ele pediu. Parece que foi toda a vida assim, não é verdade? Mas os filhos tinham essa responsabilidade de obedecer às últimas ordens do seu pai, e dessa maneira respeitá-lo, honrá-lo uma última vez. A vida de Jacó chega ao fim. O último patriarca, no capítulo 49 de Gênesis, ele havia feito a sua última jornada, ele havia dado a sua última bênção, ele havia comunicado o seu último pedido. Parece o apóstolo Paulo, não é verdade? Terminei a corrida, guardei a fé, já está. Com o seu trabalho concluído, Jacó, ao lado dos seus filhos, dá o último suspiro e morre. Leva com ele apenas o seu cajado. O seu cajado que ele havia atravessado o Jordão. O cajado onde ele se segurava. O seu bordão, em muitas traduções, na verdade, que a gente vê isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Eu acho que não tem figura melhor para alguém que é um peregrino, alguém que caminha muito, do que o seu cajado. E ali, Jacó encerra a sua vida como um bom peregrino. E ainda pede para fazer uma última peregrinação depois de morto. Não é aquele jeito, não, me levem de volta para a nossa terra, que um dia Deus nos dará, conforme Ele prometeu. Algumas coisas para a gente pensar e aplicar esse texto nas nossas vidas. Será que eu sou um arqueiro, um flecheiro, iguais os irmãos ali de José foram com ele? Será que eu conto mentiras? Eu profiro palavras de ódio, cheias de ódio? E gente, hoje em dia não precisa ser somente dito, pode ser também digitado. E tem estudos e mais estudos sendo feitos pelo tal dos haters, né? Essa expressão em inglês falando que são aqueles que odeiam. E é um grupo que tem crescido, porque nessa polarização você sempre vai ter aqueles que vão odiar e aqueles que vão amar. Mas será que eu e você, muitas vezes a gente bota lenha na fogueira? Ou nós mesmos falamos palavras de ódio? Ou como José, a gente é íntegro,
tem o nosso caráter, a nossa ética inabalável, apesar das flechas, apesar das dificuldades, apesar de qualquer outra situação, porque a situação não vai tomar a decisão por mim. Ela pode influenciar, mas ela não toma a decisão. Segunda pergunta é: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Será que, como Jacó, eu posso falar que o meu Deus ele é poderoso, que Ele pode me livrar de qualquer perigo que aparecer? Será que, como Jacó, eu posso falar que meu Deus é o meu pastor, que Ele me alimenta e Ele cuida de mim? Será que, como Jacó, eu posso falar que Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, aquilo que me dá estabilidade, aquilo que me dá segurança? Quem é Deus para nós? É o gênio da lâmpada, que aparece quando eu quero? Ai, quantos pedidos eu ainda tenho, Deus? Quem é Deus para nós? Aquele a quem nós nos ajoelhamos e obedecemos. Jacó sabia muito bem, no seu último suspiro, quem era Deus para ele. Próxima pergunta. Assim como Benjamim, a tribo muitos anos depois, será que eu consigo descansar em segurança do Senhor? Ou eu fico assim: Deus, cuida dessa área. Daqui a pouco você está lá, chega perto de Deus, daqui a pouco você pega aquela área de novo. Aí Deus fala: você não tinha me dado essa área para eu cuidar? Então, Deus, mas é que não está acontecendo do jeito que eu quero. Devolve, tá bom, entrega. Não. Daí você vai lá, se afasta mais, daqui a pouco você vai lá, querendo de novo pegar. Gente, será que a gente consegue descansar tranquilo? Eu lembrei do versículo agora: em paz me deito e pego no sono. Em segurança. Quem protege aquilo que Deus deu para você cuidar? É o teu sistema de alarme? Quem protege o teu carro é o teu seguro? É o nosso Deus. Ele é a nossa segurança. Se podemos descansar, é por causa de Deus. Se podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila, é por causa de Deus. A gente sabe que Ele é a nossa segurança. Por fim, tenho demonstrado respeito pelos meus pais. Claro, queridos, não estou falando de um pedido que seja antibíblico, mas nós temos demonstrado de fato todo o amor e respeito a eles. Às vezes em coisas que parecem para nós não fazer o menor sentido, mas para eles é grande, para eles é importante. Temos demonstrado esse respeito. Os filhos honraram o pedido de Jacó, esse último pedido, e ele está ali em Macpela. Então hoje nós podemos ver que Jacó abençoou os dois filhos de Raquel, José e Benjamim, e a gente sabe que as bênçãos de José recaem sobre Efraim, Manassés e Mó. Como a gente quer ser lembrado? Tem uma frase de um dos filmes que eu mais gosto, que diz o seguinte: aquilo que a gente faz em vida ecoa na eternidade. Não é da Bíblia, é uma frase de um filme. Mas o que nós temos construído para a nossa eternidade? Quando nós temos pessoas, infelizmente na nossa cidade, quase todo dia tem falecido alguém, talvez alguém perto de você, onde você pode ser útil para encaminhar aquela pessoa a Cristo, isso nos faz repensar muitas coisas. A morte nos faz repensar como nós estamos vivendo. Como nós estamos vivendo? Para a glória de Deus?
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque esse encerramento desse último patriarca traz tantas lições a nós. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra, ela é rica, tantos detalhes, Senhor Deus, onde podemos extrair tantas coisas para nós hoje. Senhor Deus, abençoe cada um aqui, que as nossas vidas sejam vividas da maneira que o Senhor quer. Sejamos pessoas confiáveis, pessoas que honram os nossos pais, pessoas que não mentem, que não jogam flechas umas nas outras, pessoas que entendem quem é Deus para nós. É o que nós pedimos ao Senhor, no precioso nome de Jesus.